Olá, tudo bem com você? Eu sou Luciene Ferretti do nosso ateliê Luciene Ferretti e hoje eu trouxe para você a segunda parte da nossa aula de como costurar material sintético utilizando a nossa máquina doméstica que tem aí na sua casa. Então vamos lá para a segunda parte da nossa aula? Na primeira parte da nossa aula, conversamos bastante sobre agulhas. Tanto é que se você não assistiu a primeira parte da aula sobre material sintético e máquina de costura doméstica, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa assistir a primeira parte e assim tirar as suas dúvidas. E como eu tinha comentado, nós vamos trazer aqui no final dessa aula esclarecimento das perguntas das pessoas que também deixaram lá no comentário da primeira parte. Então, voltando a falar sobre a agulha, é muito importante você colocar uma agulha compatível com a marca de sua máquina de costura. Ou seja, agulha da Singer para a máquina da Singer, agulha da Janome com a marca Janome para a máquina de costura da Janome, agulha doméstica para a máquina de costura doméstica e agulha industrial para a máquina de costura industrial. Por que isso? Porque o resultado vai ser muito melhor e você não vai ter nenhum problema, pois pode ser que o seu trabalho não fique tão satisfatório se você não utilizar a agulha compatível. Claro que ali no corre-corre no dia a dia a gente pode estar utilizando uma agulha diferente para o tipo de máquina, mas nada como pecar pelo excesso, como eu sempre falo para você. Agora, para estabilizar o material sintético, vamos esquecer os alfinetes. Agora sim, você sempre vai estar estabilizando utilizando os clipes, prendedores, que pode ser o prendedor de papel, mas tome cuidado do tipo de prendedor, que dependendo do material sintético e o tipo de prendedor, você vai marcar o seu material sintético. Então faça um teste, como eu já falei na outra aula também, sempre faça um teste com uma pequena amostra para ver se não vai prejudicar o seu trabalho. Utilize também a fita crepe, a fita dupla face e a cola temporária. Não deixe de ter esses materiais, essas ferramentas que vão facilitar muito o seu trabalho na hora de estabilizar o seu material sintético e o seu estruturador. E por falar em estruturador, se você for utilizar estruturador junto com material sintético, digo estruturador como nylon dublado ou acoplado, TNT e outros, procure deixar uma margem menor. Quero dizer, corte estruturador menor do que o molde. Procure deixar aquela margem de costura distante de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, pode ser até 2, dependendo do material, para que na hora que você costurar não fique camadas muito espessas. Então o estruturador ele vai ficar menor e você vai costurar somente o material sintético, que vai facilitar muito o seu trabalho aí na costura com a sua máquina doméstica. Agora, quando a gente vai falar sobre pé calcador e material sintético, muitas de vocês não têm o pé de teflon ou o pé calcador, aquele roletê, o que facilita o seu trabalho. Então você pode sim utilizar o pé calcador comum que veio com a sua máquina, mas para que ele deslize de uma maneira mais fácil, utilize pouca quantidade, bem pouquinho de creme corporal ou óleo de bebê, para que ele deslize um pouquinho mais suave e não fica prendendo. Mas se você puder já investir num pé calcador de teflon ou aquele rolotê, vai ser muito mais fácil para você costurar o seu material sintético sem ter problema nenhum. Agora, quando você estiver finalizando a sua peça, evite dar retrocesso, porque quando você vai e volta mais de uma vez, aquilo pode estar picotando o material sintético e dar um acabamento feio e até mesmo rasgar o seu material. Então procure colocar, puxar as linhas para o avesso e dar um nozinho e depois queimar um pouquinho, porque é uma linha sintética, queime um pouquinho ela com isqueiro para que ela tenha uma boa finalização e não descosture. Mas depois eu vou gravar um vídeo muito especial com mais detalhes para você tirar todas as suas dúvidas sobre como você arrematar a linha no seu material sintético. Uma dica muito simples que você já deve ter ouvido falar bastante por aí é: se seu ponto estiver ruim na parte de cima da sua costura no material sintético, o problema será na parte de baixo da máquina, ou seja, na bobina. Então regule a bobina. Agora, se o ponto estiver ruim, feio, frouxo, muito apertado
na parte de baixo da sua costura no material sintético, então o problema é na parte de cima, ou seja, no tensor. Então sempre observe essa dica simples, para assim você regular o seu ponto e ter aquele ponto bem harmonioso que vai dar toda a graça e beleza na sua peça maravilhosa feita com material sintético que você vai fazer aí no seu ateliê, com certeza. E como eu prometi no último vídeo, eu vou responder as perguntas das pessoas que deixaram um comentário ali embaixo, né? Quiseram tirar as suas dúvidas e até mesmo dar a sua dica. E já aproveito e já agradeço de coração a sua participação na nossa última aula e também já de antemão já agradeço a participação nessa aula também. Então vamos lá para as perguntas? A primeira pergunta é da Graciele Nicásio. Ela perguntou como é que a gente faz o descarte correto das agulhas. Quando a gente troca a agulha, lembra que eu falei para você na última aula que a agulha tem em média 8 horas de utilização que a gente pode estar costurando com ela? E se a gente costura uma peça muito pesada, muito grande, é melhor que a gente troque a agulha para que nossa peça fique com acabamento excelente, com costuras muito bem feitas? Então, como que você vai descartar? Você pode utilizar aquelas caixinhas de balinhas tipo tic-tac e colocar as agulhas lá dentro. Ou a própria caixa de alfinete, e essa dica também serve para os alfinetes. Você vai descartando e colocando ali dentro. Quando ela já estiver bem cheia, você fecha ela bem e passa uma fita adesiva muito bem passada, porque aquilo lá não vai machucar quem vai manusear. E não esqueça que a agulha é de metal e ela pode sim ser reciclada. Você pode levar num ponto de coleta de material reciclado ou no seu lixo doméstico mesmo, que você separa o lixo orgânico do lixo reciclado, você coloca ela bem fechadinha para que o coletor não se machuque e coloque ela no lixo que vai ser reciclado. Dessa forma, uma caixinha de alfinetes que eu coloco as agulhas aqui que são descartadas, depois eu fecho com fita adesiva para ficar bem embalado e não correr o risco de soltar e ninguém se ferir. Ou mesmo esses tubetes que vem assim em festas infantis com balinhas, também pode colocar aqui e descartar as agulhas e alfinetes. E depois não esqueça de selar bem, vedar bem com uma fita adesiva ou fita crepe e assim você descartar no local adequado. A segunda pergunta, que é mais uma dica, é do ateliê Laís Oliver. Ela fala sobre o creme corporal que ela utiliza para deslizar o pé calcador sobre o material sintético, que eu já falei aqui na nossa dica de hoje, e agradeço a ela de trazer essa dica. E como eu falei, você pode utilizar também o óleo de bebê, mas não exagere, passe com algodãozinho ou uma flanelinha para que não fique muito material ali, muito resíduo, e vai dar super certo. A nossa terceira participação é da Ivone Santos. Ela pergunta se a máquina Cirge Brilhance pode costurar o material sintético. Pode sim, minha amiga, pode costurar tranquilamente, desde que você siga as dicas que eu tenho passado aqui pra você. Vai dar super certo costurar o material sintético aí na sua máquina doméstica. Assim como a Raquel Falcão, que fala que a sogra dela tem uma máquina doméstica, aquela Singer, aquela pretinha antiguinha que todo mundo é apaixonado. Se ela consegue costurar, claro que sim, é uma máquina super forte e resistente. Pode costurar sem medo que vai dar super certo. Assim como a Eliane Silva, que também pergunta se na Singer Promise é possível costurar um material sintético. Sim, eu tenho uma Singer Promise. A minha eu comprei usada e ela também costura super bem. Aliás, as máquinas mecânicas são as melhores para costurar o material sintético. Claro que as eletrônicas também, mas as eletrônicas são mais delicadas e às vezes pode travar. Mas seguindo as dicas como eu já falei, você não vai ter problema nenhum. Bora lá costurar um material sintético na sua máquina doméstica, que você vai ficar muito feliz e vai ter peças incríveis. A Denise Duarte comenta que ela sempre troca as agulhas e a máquina agradece. Claro que agradece, a máquina agradece, vai ter uma vida útil muito melhor e as peças, claro, você vai ver o acabamento como vai ficar ótimo. O ponto não vai pular, não vai ceder, não vai ficar muito apertado, desde que você regule ela direitinho. E lembra que eu falei na última aula, qualquer dúvida, vai no manual de instrução, pesquisa na internet, fuça bastante, que você vai ver como você vai ficar uma expert na sua máquina doméstica. Bem, eu vou aproveitar, eu notei aqui as outras participações que eu quero mandar um beijo especial para a Nátila Reis, a Sandra Regina, Cleonice Rodrigues Souza, Verônica Pereira, Ivanir Lima e Sandra Marques.
Gente, muito obrigada por participar. Eu leio todos os comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho porque é bastante coisa, né? É inbox, na fanpage, no meu perfil pessoal, no grupo, no Instagram, um monte de coisa. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas com certeza eu vou responder. E graças à sua participação, eu fiz essa segunda parte do vídeo sobre material sintético. Eu espero sinceramente que você tenha gostado e espero você na nossa próxima aula, nossa próxima dica. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até lá!